Atenção, amigos! Antes de mergulharmos nesta história de tirar o fôlego, quero perguntar: de onde vocês estão nos assistindo hoje? Deixem nos comentários e não se esqueçam de se inscrever no canal e dar um like neste vídeo se o que vão ouvir for chocante. O salão de festas do luxuoso Hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, mergulhou em um silêncio sepulcral. Elisa Nogueira, sentada em sua cadeira de rodas, observava enquanto seu marido, Ronaldo Medeiros, envolvia com o braço sua amante grávida na frente de 200 convidados atônitos. "Quero apresentar a todos, Sofia", Ronaldo anunciou com orgulho. "Não apenas como a nova diretora criativa de nossa empresa, mas como a mãe dos meus filhos e o futuro que eu sempre sonhei." Os flashes das câmeras explodiram enquanto Ronaldo olhava diretamente para Elisa, sua esposa deficiente por 12 anos, com uma mistura de pena e desdém. "Às vezes a vida nos dá uma segunda chance para a felicidade", ele continuou, erguendo sua taça de espumante. Mas enquanto as lágrimas brotavam nos olhos de Elisa, algo inesperado aconteceu. Ela sorriu. E aquele sorriso enviou um arrepio pela espinha de Ronaldo. 3 anos antes, Elisa e Ronaldo Medeiros eram o casal de ouro do mundo da arquitetura no Brasil. A moderna cobertura de vidro deles, com vista para a Lagoa Rodrigo de Freitas, refletia perfeitamente seu sucesso. Ele, o empresário carismático que fechava negócios. Ela, a arquiteta brilhante, cujos projetos ganhavam prêmios e mudavam os horizontes urbanos. Eles se complementavam perfeitamente, lembrava Cláudia, ex-colega de Elisa. Ronaldo sabia vender a visão de Elisa, e Elisa sabia transformar as promessas de Ronaldo em realidade. Mas tudo mudou em uma terça-feira chuvosa de novembro. O acidente na construção do complexo Praia Verde deveria ter sido impossível. Os protocolos de segurança eram a obsessão de Elisa. No entanto, uma plataforma temporária desabou enquanto ela inspecionava o 14º andar de seu projeto mais recente. A queda destruiu a coluna dela, explicou a doutora Silva, a neurologista que tratou Elisa. Inicialmente, não tínhamos certeza se ela voltaria a andar. Após 3 cirurgias e meses de reabilitação dolorosa, Elisa conseguia percorrer pequenas distâncias com o auxílio de andadores, mas ainda dependia de uma cadeira de rodas para sua vida diária. Sua agenda, antes repleta de visitas a obras e reuniões de design, reduziu-se a consultas de fisioterapia e visitas médicas. E Ronaldo, o homem que havia jurado permanecer ao seu lado na doença e na saúde, começou um distanciamento sutil, mas inconfundível. Para o mundo exterior, Ronaldo Medeiros continuava a ser o marido devotado. Ele contratou os melhores especialistas, reformou a casa para torná-la acessível e falou comoventemente em galas beneficentes sobre a jornada deles. "Minha esposa demonstrou uma coragem incrível", ele dizia, com a mão protetoramente apoiada no ombro de Elisa. "A resiliência dela me inspira todos os dias." Mas a portas fechadas, uma realidade diferente emergia. Silêncios frios, jantares perdidos e um ressentimento crescente. A gala anual da Fundação IP Amarelo estava a todo vapor, com lustres de cristal projetando um brilho quente sobre a elite de São Paulo. Elisa Nogueira estava sentada na extremidade do grande salão de festas, sua cadeira de rodas posicionada em uma mesa, parcialmente oculta atrás de um grande arranjo floral. De sua posição, ela podia observar seu marido, Ronaldo, dominando a sala. Aos 42 anos, ele ainda era surpreendentemente bonito. Seu cabelo grisalho e seu smoking sob medida lhe davam ares de sucesso.
Ele se movia sem esforço entre os grupos, cada risada e aperto de mão cimentando relações comerciais milionárias. Ele certamente sabe como conduzir a sala, comentou uma senhora mais velha que se juntara a Elisa em sua mesa. Seu marido tem o prefeito na palma da mão. Elisa sorriu educadamente. Ronaldo sempre foi bom com as pessoas. O que ela não disse foi como havia começado a medir a distância entre eles. Não apenas o espaço físico através do salão de festas, mas o crescente abismo emocional que havia se aberto desde seu acidente. Eles se conheceram 15 anos antes no curso de arquitetura da Universidade de Brasília. Elisa Castro, a estudante séria de uma família de engenheiros, e Ronaldo Medeiros, o carismático bolsista com grandes sonhos e uma ambição ainda maior. Ele me pediu para revisar o projeto dele. Elisa disse à sua irmã gêmea, Lúcia, mais tarde. Era terrível, tudo fachada, sem função. Eu disse a ele que a torre linda dele desabaria no primeiro vento forte. Em vez de se ofender, Ronaldo riu e a convidou para jantar. Me ensine, ele disse. Quero aprender com os melhores. O romance deles floresceu rapidamente. O charme de Ronaldo equilibrava a intensidade de Elisa. A precisão dela complementava a visão dele. Ao se formarem, eram parceiros em todos os sentidos, lançando a Medeiros & Castro Design Sustentável com nada além de empréstimos estudantis e determinação. Seus primeiros projetos foram pequenos: a reforma de um restaurante, um consultório odontológico ecológico, mas sua reputação cresceu constantemente. Os designs inovadores de Elisa priorizavam a sustentabilidade e a acessibilidade muito antes de se tornarem termos da moda na indústria. Ronaldo garantia os clientes e o financiamento, seu carisma natural, abrindo portas que permaneciam fechadas para muitos jovens arquitetos. O momento decisivo veio há 8 anos, quando venceram a concorrência para o Jardim Urbano, um empreendimento de uso misto que transformou um local industrial abandonado em uma premiada comunidade verde. O Jardim Urbano nos colocou no mapa. Ronaldo frequentemente dizia em entrevistas: foi quando eu soube que iríamos mudar o mundo. Com o sucesso, veio riqueza, reconhecimento e projetos cada vez mais ambiciosos. A pequena empresa expandiu, tornando-se o Grupo Medeiros Desenvolvimento. A mudança de nome, uma sutil alteração à qual Elisa havia resistido inicialmente, mas que acabou aceitando como bom negócio. Sua vida pessoal parecia igualmente encantadora. Fins de semana em sua casa de campo na Serra de Petrópolis. Férias explorando maravilhas arquitetônicas pela Europa e Ásia. Planos para ter filhos, adiados repetidamente por um projeto maior, até que essas conversas se desvaneceram gradualmente. Na gala, Elisa checou o relógio. Quase 22 horas. E Ronaldo mal a havia reconhecido desde que ela chegara. Ela o observou conversando animadamente com Isabel Torres, a comissária de planejamento urbano, cuja aprovação eles precisavam para seu desenvolvimento mais recente. O telefone de Elisa vibrou com uma mensagem de Márcia. Não esqueça sua medicação, das 22 horas. Como está a gala? Sobrevivendo ao papo furado? Elisa sorriu, grata pela preocupação de sua fisioterapeuta. Márcia era um dos poucos pontos positivos em sua vida após o acidente. Dura durante as sessões, mas sempre incondicionalmente solidária fora delas. Vendo Ronaldo fazer a mágica dele, ela escreveu de volta: estou praticamente invisível. Perda dele! Márcia respondeu imediatamente. Quer que eu vá te sequestrar? Faço uma emergência médica bem convincente. Elisa riu, atraindo um olhar curioso de sua colega de mesa. Sessão de amanhã, ainda às 14 horas? Ela enviou uma mensagem de volta.
Sim. E use roupas confortáveis. Vamos tentar algo novo. Elisa estava prestes a responder quando notou Ronaldo se aproximando com a comissária Torres. E aqui está a gênia criativa por trás de nossas iniciativas de acessibilidade. Ronaldo anunciou calorosamente, sua mão pousando no ombro de Elisa com afeto ensaiado. Minha esposa insiste que todo o projeto Medeiros deve ser acessível a todos. Elisa forçou um sorriso. É apenas um bom design. Os edifícios precisam funcionar para todas as pessoas. Que admirável! Exclamou a comissária. Ronaldo estava me contando sobre seu acidente, uma tragédia para alguém tão talentosa. Elisa manteve o sorriso, mesmo enquanto registrava a narrativa de Ronaldo em ação, apresentando-a como a tragédia inspiradora, sua carreira sendo falada no tempo passado. Eu ainda consulto em todos os nossos projetos, Elisa disse firmemente. Na verdade, estive trabalhando em algumas modificações para a proposta Colina Oeste que adoraria discutir com seu escritório. A comissária pareceu momentaneamente confusa, olhando para Ronaldo, que interveio suavemente. Elisa gosta de ficar por dentro das coisas, quando a saúde permite. Agora, Isabel, sobre aquela variação de altura. E assim, Elisa foi posta de lado em seu próprio projeto. Ela observou Ronaldo guiar a comissária para longe, já imerso em discussões técnicas que antes teriam sido domínio de Elisa. Mais tarde naquela noite, enquanto o motorista ajudava Elisa a entrar em seu SUV adaptado, Ronaldo revisou seu telefone, o rosto iluminado pelo brilho da tela. Javier quer se reunir para o café da manhã antes da apresentação do conselho. Ele disse, sem levantar os olhos. Vou pedir para Inês trazer sua bandeja de café da manhã pela manhã. Eu poderia ir à apresentação, Elisa sugeriu. É a nossa empresa. O sorriso de Ronaldo foi forçado. São apenas finanças, terrivelmente chato. É melhor você descansar para sua sessão de terapia. Em casa, sua moderna mansão havia sido adaptada com rampas e elevadores após o acidente de Elisa. O que antes era sua obra-prima de inovação arquitetônica, agora parecia para Elisa uma gaiola elaborada. Ronaldo a ajudou a entrar no elevador com eficiência ensaiada, solidário, mas distante, como um enfermeiro com um paciente. Em seu quarto, ele arrumou a camisola e a medicação, enquanto ela se dirigia em sua cadeira de rodas para seu banheiro acessível. Olhando para seu reflexo, Elisa notou as mudanças que 3 anos haviam feito. Ainda bonita aos 39 anos, mas seu rosto estava mais magro. Olheiras permanentes sob os olhos. Seu corpo, antes atlético, agora alterado tanto pela lesão quanto pela inatividade, parecia o de uma estranha. Quando ela saiu, Ronaldo já estava na cama, revisando seu telefone. Martins confirmou o investimento. Ele mencionou sem levantar os olhos. 30 milhões para o empreendimento Parque do Sol. Isso é maravilhoso, disse Elisa, lutando um pouco enquanto se transferia de sua cadeira de rodas para a cama. Ronaldo não se moveu para ajudar, algo que antes a teria chocado, mas que agora parecia rotineiro. Vou para Porto Alegre no próximo fim de semana para finalizar os detalhes, ele continuou. Apenas 2 noites. Elisa assentiu, notando mais uma viagem de negócios adicionada à agenda de viagens cada vez mais ocupada de Ronaldo. A equipe de Porto Alegre poderia vir para cá, ela sugeriu. Ou eu poderia ir com você. Não viajo há meses. Ronaldo finalmente olhou para cima, afastando o telefone. Sua expressão, uma mistura de impaciência e pena. Elisa, seja realista. A logística de viajar na sua situação é complicada. A equipe precisa da minha atenção total. As palavras doeram, mas Elisa havia se acostumado a tais dispensas sutis. Claro, ela disse baixinho. Faz sentido. Ronaldo se inclinou e deu um tapinha na mão dela,
um gesto que parecia mais condescendente do que afetuoso. Essa é minha garota prática. Agora tome sua medicação. Você sabe como é difícil dormir sem ela. Elisa engoliu obedientemente os comprimidos que Ronaldo lhe entregou, perguntando-se quando ela havia se tornado alguém que aceitava essas pequenas humilhações sem protestar. Enquanto Ronaldo apagava a luz e se ajeitava para dormir, Elisa permaneceu acordada, olhando para o teto. Seu quarto, assim como seu casamento, havia sido redesenhado após seu acidente. Sua cama ajustável de grau hospitalar, posicionada para acessibilidade, separada do colchão premium de Ronaldo por uma lacuna discreta, mas intransponível. Na manhã seguinte, Elisa acordou em uma casa vazia. Ronaldo havia saído cedo para sua reunião com Javier, deixando um bilhete escrito à mão encostado na cafeteira. Café da manhã na geladeira. Inês chega às 10. Lembre-se de suas pílulas. Elisa amassou o bilhete, irritada com o tom presunçoso. Ela preparou seu próprio café, mais forte do que o fraco que Inês fazia, e se dirigiu em sua cadeira de rodas para o escritório de Ronaldo. Desde seu acidente, Elisa havia sido gradualmente excluída das operações diárias de sua empresa. Sua licença de arquiteta ainda estava ativa, mas seus designs estavam sendo cada vez mais modificados pela crescente equipe da empresa. Com uma pontada de desaprovação, ela escaneou a mesa imaculada de Ronaldo, procurando a proposta Colina Oeste que ele havia mencionado à comissária Torres. Nada. O computador estava protegido por senha e Elisa percebeu com um susto que não sabia mais a senha de Ronaldo, algo que teria sido impensável 3 anos antes. Ela estava prestes a sair quando seu telefone vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Sinto muito, mas você merece saber a verdade sobre seu marido. Elisa olhou para a mensagem, o coração acelerado. Anexada estava uma foto que mudaria tudo. Ronaldo, com o braço intimamente em volta de uma mulher mais jovem e bonita, com uma barriga visivelmente grávida, saindo do que parecia ser uma clínica médica particular. A data e hora mostravam a tarde anterior, quando Ronaldo havia afirmado estar em reuniões, preparando-se para a apresentação do conselho. A fotografia ardia na mente de Elisa enquanto esperava Ronaldo voltar para casa. O rosto da mulher grávida era desconhecido para ela, mas o olhar de ternura no rosto de Ronaldo era algo que Elisa não via dirigido a ela há anos. Quando Ronaldo finalmente chegou naquela noite, Elisa havia se recomposto. O telefone com a fotografia incriminadora estava guardado no bolso de sua cadeira de rodas. Como foi a apresentação do conselho? Ela perguntou casualmente enquanto ele afrouxava a gravata. Bem-sucedida. Garantimos o financiamento para a expansão da Colina Oeste. Ronaldo serviu-se um uísque sem oferecer um a Elisa, como costumava fazer. E a terapia? Iluminadora, respondeu Elisa. Ronaldo, quem é Sofia? A pergunta pairou no ar. A mão de Ronaldo parou no meio do gole, a única indicação de que o nome significava algo para ele. Sofia Santos, ele disse suavemente depois de um momento. Nossa nova gerente de projeto para a Colina Oeste. Por que a pergunta? Elisa sustentou o olhar dele. Há algo que você queira me contar sobre seu relacionamento com ela? Ronaldo pousou o copo com precisão cuidadosa. Ela é uma profissional talentosa que estou orientando. Elisa, do que se trata isso? Sem dizer uma palavra, Elisa pegou o telefone e mostrou-lhe a fotografia. A expressão de Ronaldo endureceu, mas ele não pareceu particularmente surpreso. Você está me seguindo agora? A voz dele estava fria. Alguém me enviou isto, eu não sei quem. A risada de Ronaldo foi sem humor. E você imediatamente pula para a pior conclusão. Esse é o seu problema, Elisa. Você ficou tão amarga. Ela está grávida, Ronaldo. Sim, ela está. E o marido dela está muito animado com isto.
A mentira de Ronaldo foi proferida com convicção ensaiada. Eu a acompanhei à consulta porque ela se sentiu tonta no escritório. Como mentor dela, fiquei preocupado. Elisa queria acreditar nele, uma parte dela, a parte que se lembrava do homem que a havia adorado. Ela precisava desesperadamente que a explicação dele fosse verdade. O marido dela, Elisa repetiu baixinho. Gregório Santos. Ele trabalha para o Banco Capital. Você o conheceu na festa de Natal. Os detalhes de Ronaldo eram específicos, convincentes. É realmente isso que você pensa de mim, Elisa? Que eu estaria envolvido com uma mulher casada e grávida? Dito assim, parecia absurdo. Elisa sentiu a dúvida se instalar. A pessoa que enviou isso sugeriu. Quem enviou? Ronaldo interrompeu de repente alerta. Parece alguém tentando causar problemas, provavelmente com inveja do nosso sucesso. Quando Elisa admitiu que não sabia, Ronaldo acenou com a cabeça conhecedor. Acusações anônimas não valem sua energia. Agora preciso revisar alguns contratos antes do jantar. Enquanto Ronaldo saía da sala, Elisa sentiu uma desorientação familiar. A sensação de que talvez ela fosse a irracional, vendo problemas onde não existiam. Era uma sensação que havia se tornado cada vez mais comum desde seu acidente. Mas algo na explicação excessivamente perfeita de Ronaldo a incomodava. Naquela noite, ela permaneceu acordada muito depois de Ronaldo dormir, sua mente voltando a pequenas inconsistências no comportamento dele nos últimos meses. Na manhã seguinte, Elisa tomou uma decisão. Se Ronaldo estivesse dizendo a verdade, não havia nada com que se preocupar. Mas se não estivesse, ela chamou Inês, sua governanta. Gostaria de fazer algumas compras online esta tarde. Você poderia me ajudar a configurar meu laptop no escritório de Ronaldo? A luz é melhor lá. Uma vez sozinha no escritório de Ronaldo, Elisa se moveu rapidamente. Primeiro, ela posicionou uma pequena câmera sem fio que havia pedido semanas antes para fins de segurança, escondendo-a entre os livros na estante de Ronaldo. Em seguida, começou a procurar nas gavetas de sua mesa. A maioria continha documentos comerciais comuns, mas no fundo da gaveta inferior, ela encontrou uma chave pequena que não reconheceu. Guardando-a no bolso, ela continuou sua busca até que Inês a chamou para o almoço. Durante a semana seguinte, Elisa estabeleceu uma nova rotina. Todos os dias, enquanto Ronaldo estava no trabalho, ela verificava as imagens da câmera escondida, procurando por algo incomum. Na maioria das noites, Ronaldo passava algumas horas em seu escritório, revisando documentos ou fazendo ligações. Nada suspeito. Então veio a noite de terça-feira. Ronaldo entrou em seu escritório na hora habitual, mas trancou a porta, algo que ele raramente fazia. Elisa assistiu à transmissão ao vivo em seu tablet, enquanto ele fazia uma ligação, a voz muito baixa para ouvir claramente, mas sua expressão era inconfundivelmente íntima, seu sorriso privado. Após a ligação, Ronaldo destrancou sua escrivaninha com a pequena chave que Elisa havia descoberto, a mesma gaveta que parecia vazia durante sua busca. Ele pegou o que parecia ser um pequeno livro preto e fez anotações antes de devolvê-lo e trancar a gaveta novamente. No dia seguinte, enquanto Ronaldo estava em um canteiro de obras, Elisa usou a chave que havia encontrado. O livro preto era um livro-razão separado, documentando transferências para contas offshore não mencionadas em nenhuma de suas demonstrações financeiras conjuntas. Grandes somas, centenas de milhares de reais, sendo movidas para contas numeradas nas Ilhas Cayman. Mais perturbadoras eram as notas nas margens. Depósito apto. Sofia, carro Sofia, médico Sofia.
Elisa fotografou cada página antes de devolver o livro exatamente como o havia encontrado. Naquela mesma tarde, ela ligou para Cláudia, sua ex-colega dos primeiros dias na Medeiros em Castro. Elisa, faz séculos que não nos falamos. Cláudia parecia genuinamente feliz em ouvir dela. Como você está? Se virando? Cláudia, preciso perguntar algo confidencialmente. Elisa respondeu. Você sabe de alguma coisa sobre uma gerente de projeto chamada Sofia Santos? Uma pausa. Sofia, jovem, deslumbrante, sempre impecavelmente vestida, uns 30 anos. Essa mesma, disse Elisa. Ela está na Medeiros há cerca de 1 ano, uma estrela em ascensão. Cláudia hesitou. Elisa, houve rumores? Sobre o quê? Ronaldo parece particularmente envolvido na carreira dela. Reuniões tardias, almoços privados, a máquina de fofoca do escritório trabalha horas extras sempre que eles estão juntos. Cláudia suspirou. Eu não queria dizer nada sem provas. Depois de tudo o que você passou, as suspeitas de Elisa se cristalizaram em certeza. Obrigada por ser honesta. Mas uma coisa, ela é casada com alguém chamado Gregório Santos? A risada de Cláudia confirmou o que Elisa já sabia. Sofia? Não, ela é definitivamente solteira. Na verdade, ela faz questão de mencionar isso. Depois de encerrar a ligação, Elisa sentiu uma estranha calma. A dor da confirmação misturou-se com a validação. Ela não estava imaginando coisas nem sendo paranoica. Naquela noite, ela observou Ronaldo com mais cuidado, notando como ele checava o telefone toda vez que vibrava, o leve sorriso ao ler certas mensagens. Após o jantar, ele anunciou outra viagem de negócios para a semana seguinte. 3 dias em Salvador para o projeto Farol da Barra, ele disse casualmente. Que interessante, Elisa respondeu, mantendo a voz neutra. Eu pensei que a apresentação do Farol da Barra não seria até o próximo mês. Ronaldo mal hesitou. Eles adiantaram o prazo. Esses incorporadores estão sempre com pressa. Outra mentira. Elisa havia visto um e-mail na tela do computador de Ronaldo naquela mesma manhã, confirmando a apresentação do Farol da Barra para a data original. Depois que Ronaldo se retirou para seu escritório, Elisa se dirigiu em sua cadeira de rodas para o quarto de hóspedes e abriu seu laptop. Era hora de ser metódica. Ela criou um documento seguro e começou a listar tudo o que sabia com certeza. Ronaldo estava mentindo sobre o estado civil de Sofia. Ele estava transferindo grandes somas de dinheiro para contas não reveladas. Parte desses fundos parecia estar sustentando Sofia. Ele estava mentindo sobre sua agenda de viagens. Ela precisava de mais provas, mas seus instintos lhe diziam que isso era apenas o começo. O Ronaldo com quem ela havia se casado nunca a teria traído dessa maneira. Quando ele havia mudado? Ou ele sempre foi capaz desse engano? E ela, simplesmente, estava muito apaixonada para ver. Na manhã seguinte, Elisa ligou para Márcia, sua fisioterapeuta. Preciso de um favor, ela disse sem rodeios. Algo fora de suas obrigações profissionais. Fiquei intrigada, respondeu Márcia. E preocupada. Elisa hesitou, então decidiu que a honestidade total era necessária. Preciso que você me ajude a seguir meu marido. Acho que ele está me traindo. Entendido, silêncio. Depois, eu te pego às 7, vista-se de escuro. Naquela noite, Márcia as levou a um restaurante chique, em seu carro modesto, estacionando onde podiam ver a entrada. De fato, às 20h15, Ronaldo chegou, não em seu Tesla habitual, mas em um Uber. 10 minutos depois, um elegante Mercedes preto parou e Sofia emergiu, sua gravidez agora inconfundível mesmo sob seu casaco elegante. Elisa observou pelos binóculos enquanto Ronaldo cumprimentava Sofia
com um beijo que não era exatamente de mentor, sua mão parando em sua barriga grávida, com óbvio orgulho. Já vi o suficiente, disse Elisa em voz baixa. Márcia apertou a mão dela. E agora? Agora, eu descubro o quão profundo isso vai. Durante as 2 semanas seguintes, Elisa construiu seu caso metodicamente. Ela descobriu extratos de cartão de crédito mostrando compras de joias que ela nunca havia recebido. Encontrou reservas para uma escapada de fim de semana na Chapada dos Veadeiros durante a suposta viagem de Ronaldo a Salvador. O mais perturbador, ela descobriu documentos para uma cobertura de luxo comprada apenas no nome de Ronaldo, não listada entre seus bens conjugais. A propriedade ficava no Arqueiro, a torre residencial mais recente deles, ainda em construção. Então veio a descoberta mais dolorosa de todas. Enquanto procurava por mais registros financeiros no escritório de Ronaldo, Elisa encontrou uma pequena caixa de veludo escondida sob um fundo falso na gaveta de sua escrivaninha. Dentro não havia joias, mas uma imagem de ultrassom rotulada Bebê Medeiros, 24 semanas, com o nome de Sofia claramente impresso no topo. Elisa estava olhando para a imagem, as lágrimas embaçando sua visão, quando ouviu a voz de Ronaldo atrás dela. O que diabos você pensa que está fazendo? Ela se virou para encontrá-lo na porta, sua expressão uma mistura de raiva e pânico. Encontrando a verdade, ela respondeu, levantando o ultrassom. Sua mentorada está esperando um filho seu. O rosto de Ronaldo endureceu. Você não tinha o direito de mexer nas minhas coisas. Eu não tenho o direito? A voz de Elisa subiu. Eu sou sua esposa. Esse ultrassom deveria ter sido do nosso bebê. É exatamente por isso que escondi isso de você, retrucou Ronaldo. Olhe para você, emocional, histérica. Você não está estável o suficiente para lidar com a verdade. Eu não estou estável? Elisa estava incrédula. Você está tendo um caso, movendo dinheiro para o exterior, comprando propriedades que eu não sei de nada, e eu não estou estável? Ronaldo se aproximou, sua voz baixando para uma calma perigosa. Elisa, você não está bem desde o acidente. Os médicos me alertaram sobre possíveis efeitos psicológicos do seu trauma e medicação. Paranoia, delírios de perseguição. Não se atreva, sussurrou Elisa. Não se atreva a usar minha saúde mental contra mim. Mas Ronaldo continuou, seu tom mudando para uma preocupação tão convincente que era quase crível. Tenho estado preocupado com você por meses. Essas teorias da conspiração, as câmeras escondidas... Sim, eu encontrei, ele acrescentou ao ver a surpresa dela. Elisa, você precisa de ajuda. O que eu preciso é de um advogado de divórcio, ela respondeu. Algo brilhou nos olhos de Ronaldo. Cálculo, não dor. Se é isso que você acha que é melhor, mas devo avisá-la. Qualquer juiz levará em consideração seu estado mental ao dividir os bens, especialmente dado o quão imprevisível você tem estado desde o acidente. A ameaça era implícita, mas clara. Desafie-me e eu farei você parecer instável. Depois que Ronaldo saiu, Elisa sentou-se tremendo em sua cadeira de rodas, o ultrassom ainda apertado em sua mão. Ela esperava raiva, talvez até alívio por ser descoberta. Mas este gaslighting calculado era algo muito mais sinistro. Naquela noite, Elisa ouviu Ronaldo ao telefone em seu escritório. A porta não estava totalmente fechada. Ela encontrou o ultrassom. Ele estava dizendo em voz baixa. Não se preocupe. Eu tenho documentado o comportamento errático dela por meses. Meu advogado diz que temos opções. Sim, uma avaliação psicológica seria o primeiro passo. Claro, vou garantir que você e o bebê fiquem bem. Elisa se dirigiu em sua cadeira de rodas,
silenciosamente de volta ao seu quarto. Uma fria compreensão a invadiu. Ronaldo não estava apenas planejando deixá-la, ele estava preparando o terreno para que ela fosse declarada mentalmente incapaz. As implicações eram impressionantes. Controle sobre suas decisões médicas, suas finanças, sua própria liberdade. Pela primeira vez desde que descobriu a traição de Ronaldo, um medo genuíno a agarrou. Isso não era mais apenas sobre infidelidade. Era sobre sobrevivência. Na manhã seguinte, Elisa acordou com a mente clara e uma decisão. Se Ronaldo queria guerra, ela precisaria ser estratégica em sua resposta. Agir emocionalmente apenas alimentaria a narrativa dele sobre sua instabilidade mental. Ela começou com seus medicamentos. Por meses ela havia aceitado sem questionar os comprimidos que Ronaldo fornecia todas as manhãs e noites, uma combinação de analgésicos relaxantes musculares e soníferos prescritos por vários especialistas. Você poderia dar uma olhada em algo para mim? Ela perguntou a Márcia durante sua próxima sessão de terapia. Ela mostrou a Márcia a coleção de frascos de pílulas de seu armário de remédios. Márcia examinou cada um cuidadosamente. Sua expressão cada vez mais preocupada. Elisa, há quanto tempo você está tomando esta combinação? Cerca de 8 meses. Por quê? Márcia apontou para 2 dos frascos. Este relaxante muscular nesta dosagem faria qualquer um se sentir grogue e desorientado, e este aqui não é mais comumente prescrito para o seu tipo de lesão. Sabe-se que causa problemas de memória e confusão com o uso a longo prazo. Um arrepio percorreu o estômago de Elisa. Ronaldo gerencia meu horário de medicação. Ele diz que é muito complicado para eu acompanhar enquanto estou tomando. O rosto de Márcia endureceu. Acho que é hora de você procurar um neurologista diferente, um que você escolha. A doutora Sara Branco, uma neurologista recomendada por Márcia, revisou o histórico médico de Elisa com crescente preocupação. Senhora Nogueira, vários desses medicamentos são contraindicados para sua condição e as dosagens são incomumente altas. Ela levantou os olhos do tablet. Quem tem supervisionado seu regime de prescrição? Meu médico de família é o Dr. Rocha, respondeu Elisa. Ele trabalha em estreita colaboração com meu marido. A doutora Branco franziu a testa. Vejo múltiplas prescrições de diferentes especialistas, mas consulta limitada entre eles. Ela hesitou. Com sua permissão, gostaria de fazer um exame de sangue e elaborar um plano de tratamento mais apropriado. Os resultados dos testes confirmaram as suspeitas da doutora Branco. O sangue de Elisa mostrou níveis de certos medicamentos mais altos do que o prescrito, sugerindo que alguém estava aumentando suas dosagens sem autorização médica. Esta combinação causaria fadiga, confusão e problemas de memória, explicou a doutora Branco suavemente. Poderia até estar impedindo sua recuperação física. Com a orientação da médica, Elisa começou a desmamar cuidadosamente os medicamentos desnecessários. O processo foi desconfortável, mas em 2 semanas ela notou diferenças significativas. Sua mente estava mais clara, sua energia melhorou. E, o mais revelador, suas sessões de fisioterapia mostraram progresso mensurável. Você avançou mais nos últimos 10 dias do que nos 3 meses anteriores, observou Márcia durante uma sessão particularmente bem-sucedida. Enquanto isso, Elisa continuou a construir seu caso contra Ronaldo, agora com uma mente mais clara e um propósito renovado. Ela contratou uma investigadora particular recomendada pela doutora Branco, que, infelizmente, havia visto casos semelhantes de manipulação médica em sua prática. A investigadora, Clara Ribeiro, foi eficiente e discreta. Em questão de dias,
ela forneceu a Elisa uma linha do tempo completa do relacionamento de Ronaldo com Sofia Santos, incluindo provas de que eles estavam envolvidos por mais de 16 meses, começando antes do acidente de Elisa. Eles se conheceram em uma conferência de desenvolvimento em Porto Alegre, explicou Clara, mostrando a Elisa fotos do evento. De acordo com minhas fontes, ela foi contratada no Grupo Medeiros Desenvolvimento menos de um mês depois. Elisa olhou para as imagens de Ronaldo e Sofia no bar de um hotel, a mão dele pousada possessivamente nas costas dela. A data e hora mostravam fevereiro do ano passado, 3 meses antes de seu acidente. Há algo mais que você precisa saber, continuou Clara, com hesitação na voz. Eu verifiquei os registros de inspeção do canteiro de obras onde seu acidente ocorreu, e a plataforma temporária que desabou havia sido marcada para reforço na semana anterior. A ordem de serviço foi assinada como concluída, mas não há registro das reparos reais terem sido feitos. Elisa franziu a testa. Isso acontece às vezes em locais movimentados. A documentação se adianta ao trabalho real. Verdade, Clara assentiu, mas a assinatura no formulário de conclusão pertence a Ronaldo Medeiros. O sangue de Elisa gelou. Você está sugerindo que Ronaldo sabia que a plataforma era insegura quando visitei o local? Clara escolheu suas palavras com cuidado. Estou dizendo que o momento é preocupante. O acidente ocorreu 3 semanas depois que a Senhora Santos foi contratada, em um local que Ronaldo havia assinado pessoalmente como seguro, apesar das preocupações estruturais documentadas. A implicação era quase monstruosa demais para contemplar. Elisa sempre presumiu que sua queda foi um acidente trágico. A ideia de que Ronaldo poderia ter permitido que ela usasse propositalmente equipamentos inseguros era impensável. No entanto, ao revisar as evidências que Clara havia reunido, padrões perturbadores surgiram. Após seu acidente, Ronaldo assumiu o controle de seus cuidados de saúde com eficiência surpreendente. Ele havia insistido em médicos específicos, gerenciado todos os seus medicamentos e a isolado gradualmente de colegas e amigos. É demais para você agora, ele dizia, sempre que ela mencionava visitar o escritório ou comparecer a eventos do setor. Concentre-se em sua recuperação. Elisa contatou Cláudia novamente, desta vez com perguntas mais específicas sobre sua tentativa de retornar ao trabalho 6 meses após o acidente. Sempre achei estranho, admitiu Cláudia. Você estava programada para voltar meio período. Seu escritório estava pronto e então, de repente, Ronaldo anunciou que você havia tido um revés e precisava de mais tempo. Eu não me lembro de nenhum revés, disse Elisa lentamente. Ronaldo me disse que as adaptações de acessibilidade ainda não estavam prontas. O silêncio de Cláudia foi eloquente. Elisa, as adaptações foram concluídas 2 semanas antes do previsto. Eu mesma as supervisionei. A imagem que se tornava clara era profundamente perturbadora. Ronaldo não estava apenas sendo infiel. Ele estava minando sistematicamente a recuperação e a independência de Elisa, enquanto criava uma narrativa de que ela estava muito incapacitada e mentalmente instável para funcionar profissionalmente. Com a ajuda de Márcia, Elisa se conectou com um especialista em reabilitação que elaborou um programa intensivo de terapia longe do olhar atento de Ronaldo, 3 vezes por semana, enquanto Ronaldo acreditava que ela estava comparecendo a sessões de arte-terapia, sugeridas por ele e supostamente supervisionadas por um terapeuta que, na verdade, era a prima de Márcia. Elisa estava trabalhando para reconstruir sua força e mobilidade. O progresso foi lento
mas constante. À medida que os medicamentos desnecessários saíam de seu sistema, Elisa descobriu que podia ficar de pé por períodos mais longos e até dar vários passos apenas com uma bengala, conquistas que Ronaldo repetidamente lhe dissera que eram improváveis, dada sua condição. Ele nunca esteve nas consultas médicas, esteve? Elisa perguntou a Márcia um dia. As que supostamente disseram que meu prognóstico era ruim. Márcia balançou a cabeça. Eu revisei seu histórico médico completo. Vários especialistas notaram um bom potencial para recuperação significativa com fisioterapia agressiva, terapia que Ronaldo cancelava ou remarcava repetidamente. Munida desse conhecimento, Elisa contatou Rafael Guimarães, um advogado especializado em abuso de idosos e fraude financeira. Embora ela não fosse idosa, Rafael explicou que muitas das mesmas proteções legais se aplicavam a pessoas com deficiência que eram exploradas por cuidadores ou familiares. O que você descreve é um caso clássico de gaslighting, abuso médico e exploração financeira, explicou Rafael durante a reunião confidencial. A manipulação de medicamentos por si só é potencialmente criminosa. Preciso ser cuidadosa, explicou Elisa. Ronaldo tem recursos e conexões significativas e ele tem documentado minha suposta instabilidade mental para usar contra mim. Rafael assentiu com seriedade. Então, documentamos tudo e nos preparamos para o momento certo. O mais importante, garantimos sua segurança física, enquanto construímos o caso. A segurança havia se tornado uma preocupação genuína. À medida que Elisa reduzia sua medicação e se tornava mais lúcida, o comportamento de Ronaldo tornava-se cada vez mais controlador. Ele instalou um sistema de segurança que lhe enviava alertas quando as portas externas eram abertas. Ele começou a verificar seus frascos de pílulas para garantir que ela estava cumprindo seu regime de medicação, o que forçou Elisa a desenvolver sistemas elaborados para manter seu disfarce. Através da investigação de Clara, Elisa descobriu algo ainda mais alarmante. Ronaldo havia consultado um advogado especializado em tutelas para adultos mentalmente incapacitados. Ele está preparando o terreno para assumir o controle legal de seus assuntos. Rafael alertou quando Elisa compartilhou a informação. Precisamos acelerar nosso cronograma. Elisa assentiu, mas insistiu que fossem minuciosos. Quero que ele seja exposto por completo, não apenas o caso, mas tudo. A fraude financeira, a manipulação médica e possivelmente o papel dele no meu acidente. A peça final se encaixou quando Clara localizou Marcos Pires, um ex-segurança do canteiro de obras onde o acidente de Elisa ocorreu. Inicialmente relutante em falar, Marcos finalmente concordou em se encontrar com Elisa no escritório de Rafael. Eu não deveria estar lá naquele dia, Marcos explicou nervosamente. Eu troquei de turno com outro segurança, por isso ele veio me ver depois. Ele? Perguntou Elisa. Seu marido, 2 dias depois do seu acidente. Ele me pediu para apagar gravações específicas do servidor de segurança. Marcos não conseguia olhar Elisa nos olhos. Ele disse que mostrava você em um momento privado, chateada, chorando, e que ele queria proteger sua dignidade. Ele me ofereceu R$5.000 em dinheiro. Você apagou? Perguntou Rafael. Marcos assentiu. Mas eu não sou totalmente estúpido. Fiz uma cópia primeiro. Por segurança, sabe? Nunca pensei que precisaria. As imagens armazenadas em um pendrive antigo que Marcos mantivera escondido eram granuladas, mas claras o suficiente. Elas mostravam Ronaldo no canteiro de obras no início da manhã do acidente de Elisa, examinando a plataforma temporária. A data e hora eram 6h42,
quase 3 horas antes da inspeção programada de Elisa. Mais incriminador foi o segundo clipe da mesma manhã. Ronaldo falando com o mestre de obras do local, apontando para a plataforma e depois entregando-lhe um envelope. O mestre de obras assentiu, colocou o envelope no bolso e saiu. Nenhum trabalho foi realizado na plataforma. Elisa assistiu às imagens em silêncio, horrorizado. Embora não fosse prova definitiva de que Ronaldo havia intencionalmente causado seu acidente, mostrava claramente que ele sabia que a plataforma era insegura e não fez nada para impedi-la de usá-la. Isso entra em território potencialmente criminoso, disse Rafael em voz baixa. Negligência, no mínimo. Tentativa de homicídio, no pior. Elisa sentiu-se estranhamente calma enquanto as últimas peças se encaixavam. Precisamos de cópias de tudo, cópias seguras que Ronaldo não possa acessar ou destruir. Enquanto elaboravam sua estratégia, Elisa soube por Cláudia que Ronaldo estava planejando a gala anual da empresa, tradicionalmente realizada em um hotel no centro, em sua própria casa. Ele diz que é para facilitar sua presença, explicou Cláudia, com a dúvida evidente em sua voz. Elisa reconheceu imediatamente a oportunidade que isso apresentava. Quando exatamente ele vai fazer isso? Daqui a 3 semanas, em um sábado. Ronaldo está muito envolvido no planejamento. Através de observação cuidadosa e perguntas estratégicas, Elisa descobriu o verdadeiro propósito de realizar a gala em sua casa. Ronaldo planejava anunciar Sofia como sua nova sócia de negócios e apresentá-la publicamente como a mãe de seu filho, declarando efetivamente seu novo futuro enquanto Elisa estava presente. Isso é uma crueldade de tirar o fôlego, disse Márcia quando Elisa compartilhou a descoberta. Humilhar você na sua própria casa, na frente de colegas e amigos. O sorriso de Elisa era tenso. Na verdade, é perfeito. Ele está criando exatamente o palco que eu preciso. Com a gala a 3 semanas de distância, Elisa entrou em ação, coordenando com sua crescente equipe de aliados. Rafael preparou documentos legais enquanto Clara reunia as últimas provas de que precisavam. Márcia intensificou a fisioterapia de Elisa, focando em construir a resistência que ela precisaria para o que estava por vir. Precisamos ser metódicos, Elisa insistiu durante uma sessão de estratégia no escritório de Rafael. Ronaldo espera que eu desmorone ou reaja violentamente. Ele está contando com reações emocionais que ele possa usar para apoiar a narrativa dele sobre meu estado mental. Rafael assentiu com aprovação. As evidências que reunimos são convincentes, mas o timing e a apresentação serão cruciais. Elisa havia se reconectado com sua irmã gêmea, Lúcia, de quem havia se distanciado nos últimos anos. Uma separação que ela agora reconhecia como parte das táticas de isolamento sistemático de Ronaldo. Ele sempre dizia que você estava muito ocupada com seus projetos de cibersegurança para me visitar, explicou Elisa durante o reencontro emocionante. O rosto de Lúcia endureceu. Eu tentei visitar muitas vezes depois do seu acidente. Ronaldo sempre dizia que você estava muito cansada ou com muita dor para ver alguém. Ela apertou a mão de Elisa. Eu soube que algo estava errado quando meus presentes de aniversário para você não foram reconhecidos. Nós nunca perdemos os aniversários uma da outra. Com sua experiência em segurança digital, Lúcia provou ser inestimável para os esforços delas. Ela ajudou Elisa a acessar os arquivos protegidos por senha de Ronaldo, revelando um tesouro de informações incriminatórias. E-mails discutindo as contas offshore, onde ele havia escondido milhões em lucros da empresa. Correspondência com Sofia, datando de antes do acidente de Elisa. Comunicações com médicos, instruindo-os a enfatizar as limitações de Elisa
em vez de sua potencial recuperação. Pesquisa sobre medicamentos conhecidos por causar declínio cognitivo e confusão. Planos detalhados para a cobertura que estava sendo preparada para Sofia, paga com fundos de sua fundação beneficente. Ele tem desviado fundos da nossa fundação. Elisa ficou chocada. A Fundação Medeiros para o Design Acessível havia sido seu projeto de paixão, financiando rampas, elevadores e outras modificações para tornar os espaços públicos acessíveis a todos. De acordo com esses registros, ele desviou mais de R$2 milhões no último ano, confirmou Lúcia, percorrendo os documentos financeiros. O dinheiro supostamente foi para projetos de acessibilidade que nunca foram concluídos. A profundidade da traição de Ronaldo parecia insondável. Além do caso e da manipulação médica, ele havia corrompido o trabalho de vida de Elisa, usando fundos destinados a ajudar pessoas com deficiência para financiar sua nova vida com Sofia. Elisa insistiu em manter segredo absoluto enquanto se preparavam. Ela continuou tomando placebos que Márcia havia preparado em vez de seus medicamentos reais, permitindo que Ronaldo acreditasse que ela ainda estava grogue e dependente. Ela fingiu entusiasmo pela próxima gala, até oferecendo sugestões para o menu e as decorações. "Quero que tudo esteja perfeito", ela disse a Ronaldo com um entusiasmo cuidadosamente calibrado. "Faz tanto tempo desde que participei de um evento da empresa." O sorriso de Ronaldo não alcançou seus olhos. "Esse é o espírito, Elisa. É importante que todos nos vejam juntos, como uma frente unida." A ironia de sua declaração não passou despercebida por Elisa. 2 semanas antes da gala, Elisa se reuniu com Camila Veiga, uma jornalista investigativa conhecida por suas reportagens sobre corrupção corporativa. Rafael havia insistido nessa conexão, argumentando que a cobertura da mídia forneceria uma camada extra de proteção. Uma vez que isso for público, será muito mais difícil para Ronaldo retaliar ou manipular a narrativa, explicou Rafael. Camila foi imediatamente atraída pela história de Elisa. "Isso vai além de uma traição pessoal", ela observou revisando as provas. "A fraude da fundação, as violações de segurança na construção, o possível abuso médico é corrupção sistêmica com vítimas reais." "Quero ser muito clara", enfatizou Elisa. "Isso não é sobre vingança, é sobre prestação de contas e garantir que Ronaldo não possa fazer isso com mais ninguém." Camila estudou Elisa cuidadosamente. "Seu autocontrole é notável considerando o que você suportou." O sorriso de Elisa era tenso. "Tive muito tempo para pensar sentada nesta cadeira de rodas." À medida que a gala se aproximava, Elisa trabalhou com Lúcia para garantir que seus preparativos tecnológicos fossem impecáveis. Câmeras ocultas foram estrategicamente posicionadas em todo o andar principal de sua casa. O sistema de apresentação que Ronaldo planejava usar para o anúncio de sua empresa foi sutilmente modificado para permitir que Elisa assumisse o controle quando necessário. "Ele não será capaz de desligá-lo remotamente", Lúcia garantiu a ela. "Uma vez que você iniciar a sequência, ela será concluída, não importa o que qualquer pessoa faça." Ronaldo permaneceu alheio a esses preparativos, interpretando a maior energia de Elisa como entusiasmo por voltar à vida social. Se ele notou que ela fazia viagens um pouco mais longas pela casa em sua cadeira de rodas, ou que ocasionalmente se levantava para alcançar algo em uma prateleira, ele não comentou, talvez presumindo que seu gaslighting havia sido tão eficaz que ela não ousaria esperar melhorias substanciais. 1 semana antes da gala, Elisa se reuniu com a inspetora de edifícios da cidade,
Maria Costa, que havia revisado os documentos sobre as violações de segurança nos canteiros de obras de Ronaldo. Não são meros descuidos, Maria confirmou, sua expressão grave. Estamos falando de um desrespeito sistemático pelos protocolos básicos de segurança. Se essas alegações se mostrarem precisas, o Grupo Medeiros Desenvolvimento pode enfrentar sanções significativas e, possivelmente, acusações criminais. Elisa forneceu cópias de todos os documentos relevantes. Quero que isso seja tratado através dos canais adequados, ela insistiu. Deixando minha situação pessoal de lado, as vidas das pessoas estão em risco. Na noite anterior à gala, Elisa sentou-se em seu estúdio, o único cômodo da casa que ainda era verdadeiramente dela. Outrora repleto de maquetes arquitetônicas e plantas, agora continha sua documentação cuidadosa da traição de Ronaldo. Cada prova foi backupeada em vários locais seguros, com cópias em posse de Rafael, nos servidores criptografados de Lúcia e em um cofre acessível apenas a Elisa. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Márcia. Tudo pronto para amanhã? Você está preparada? Elisa se olhou no espelho. A mulher olhando para ela não era mais a pessoa quebrada e confusa que Ronaldo havia cultivado. Seus olhos estavam claros, sua postura reta, mesmo sentada em sua cadeira de rodas. Os medicamentos desnecessários haviam saído de seu sistema, e a fisioterapia intensiva havia restaurado mais funções do que Ronaldo acreditava ser possível. Preparada? Ela respondeu por mensagem de texto e depois acrescentou: ele não faz ideia do que está por vir. Naquela noite, Ronaldo estava excepcionalmente atencioso, trazendo a Elisa uma xícara de seu chá favorito enquanto ela se preparava para dormir. Grande dia amanhã, ele disse com um sorriso que não alcançou seus olhos. Animada para ver todos? Elisa pegou o chá, notando o leve amargor familiar que sugeria que ele havia adicionado sua medicação diretamente à bebida. Algo que ele havia começado a fazer recentemente quando suspeitava que ela poderia estar pulando doses. Muito animada, ela respondeu, fingindo tomar um gole, enquanto na verdade deixava o líquido escorrer para o vaso de plantas ao lado de sua cama, um truque que ela havia aperfeiçoado por semanas. Parece o começo de algo novo. O sorriso de Ronaldo se alargou. É isso mesmo, um novo capítulo. Se ele notou o duplo sentido na troca, ele não deu nenhuma indicação. Enquanto ele se preparava para sair, Elisa o chamou suavemente. Ronaldo, você se lembra do que me disse no dia em que me pediu em casamento sobre como você me amava? Ele parou, momentaneamente desequilibrado pela sentimentalidade da pergunta. Eu disse muitas coisas naquele dia. Você disse que amava minha mente, que eu era a pessoa mais inteligente que você já conheceu. O sorriso de Elisa era suave. Tenho pensado nisso ultimamente. A expressão de Ronaldo vacilou com algo, talvez um momento de arrependimento genuíno, antes que sua máscara de marido atencioso retornasse. Descanse, Elisa. Amanhã é um dia importante. Enquanto a porta se fechava atrás dele, Elisa sussurrou para o quarto vazio. Sim, certamente é. O dia da gala chegou com um clima perfeito, uma fresca tarde de outono que mostrava sua moderna casa de vidro em seu esplendor. Decoradores profissionais haviam transformado o andar principal em um local elegante com arranjos florais, iluminação sutil e uma pequena área de palco onde Ronaldo faria seus anúncios. Elisa passou a manhã em preparação cuidadosa. Ela escolheu um vestido azul noite que havia usado em um evento beneficente 3 anos antes, a última função importante que ela havia comparecido antes de seu acidente.
Ronaldo sempre disse que era o favorito dele, embora ele levantasse uma sobrancelha quando ela pediu a Inês para ajudá-la a vesti-lo. "Você tem certeza de que é apropriado?" ele perguntou, olhando para sua cadeira de rodas. A equipe de estilo trouxe várias opções que seriam mais confortáveis. "Quero usar algo que lembre a todos quem eu era, quem eu sou", respondeu Elisa com um sorriso sereno. "Não se preocupe", Inês ajustou perfeitamente. Às 6 em ponto, a equipe de serviço estava fazendo os ajustes finais, enquanto Elisa se posicionava na sala de estar adjacente à área de recepção principal. Deste ponto de vista, ela podia observar sem ser imediatamente visível para os convidados que chegavam. Ronaldo estava em seu elemento, movendo-se confiante pelo espaço, dirigindo os garçons e checando a iluminação. Ele estava vestindo um smoking novo que Elisa nunca tinha visto, outra pequena traição adicionada à montanha das maiores. Confirmado para as 20h30, ela o ouviu perguntar ao seu assistente. "Sim, senhor Medeiros, o carro pega e a senhora Santos às 20h15. Todos os membros do conselho e investidores-chave confirmaram presença." Ronaldo assentiu, a satisfação evidente em sua expressão. "Perfeito. Certifique-se de que a cadeira de rodas de Elisa seja colocada perto do fundo assim que os convidados chegarem, visível o suficiente para as aparências, mas não no centro." Na crueldade casual de sua instrução, ele confirmou o que Elisa já sabia. Aquela noite foi projetada para afastá-la enquanto Ronaldo reivindicava seu novo futuro. Os convidados começaram a chegar às 7. Elisa observou Ronaldo cumprimentar cada um calorosamente, desempenhando o papel de empresário de sucesso e marido devoto. Quando ele finalmente a levou para se juntar à recepção, sua mão pairou possessivamente em seu ombro, enquanto ele a guiava por interações cuidadosamente roteirizadas. Elisa estava ansiosa para ver todos, ele dizia, dando um tapinha em sua mão. "Certo, querida." Elisa desempenhou seu papel perfeitamente, presente, mas submissa, sorrindo com apreço enquanto colegas e parceiros de negócios lhe diziam como ela estava bem. Como Ronaldo havia instruído, a equipe de serviço finalmente posicionou sua cadeira de rodas em um canto da sala principal, parcialmente obscurecida por um grande arranjo floral. Às 20h30, a gala estava em pleno andamento. Quase 200 convidados lotavam sua casa, membros do conselho, investidores, funcionários da cidade e membros proeminentes da comunidade arquitetônica. Elisa notou várias figuras-chave com as quais Ronaldo vinha cultivando relacionamentos. O prefeito, a comissária Torres e Javier Guimarães, o capitalista de risco, cuja injeção havia expandido o Grupo Medeiros Desenvolvimento para 3 novas províncias. Precisamente às 20h40, um carro preto elegante parou do lado de fora. Elisa observou pela janela enquanto Ronaldo saía para cumprimentar pessoalmente Sofia, radiante em um vestido dourado, justo que acentuava sua barriga de grávida. Ele beijou a bochecha dela com intimidade familiar, a mão parando em sua cintura enquanto ele a guiava para dentro. A sala silenciou sutilmente à medida que elas entravam. Os convidados notaram a recém-chegada grávida e a maneira possessiva como Ronaldo a apresentava a contatos-chave. Elisa observou os olhares rápidos e desconfortáveis que eram lançados em sua direção, as pessoas ligando os pontos e percebendo que algo significativo estava ocorrendo. Às 21h, Ronaldo bateu sua taça para pedir atenção, dirigindo-se à pequena área de palco onde uma tela de projeção exibia o logotipo do Grupo Medeiros Desenvolvimento. "Amigos, colegas, estimados parceiros", sua voz ecoou confiantemente pela sala em silêncio.
Obrigado por se juntarem a nós em nossa casa nesta noite especial. Elisa notou o seu uso deliberado de nossa casa, mantendo a fachada da união deles, mesmo enquanto se preparava para desmantelá-la publicamente. O Grupo Medeiros Desenvolvimento sempre foi sobre visão. Ronaldo continuou, sobre ver possibilidades onde outros veem apenas obstáculos. Esta noite, estou animado para compartilhar nossa visão mais recente, uma que transformará não apenas nossos horizontes, mas nossa própria empresa. A tela atrás dele mudou para renderizações de um ambicioso novo desenvolvimento, o Horizonte, uma comunidade de uso misto com impressionantes torres modernas cercadas por espaços verdes. O horizonte representa o nosso futuro, Ronaldo declarou, construindo entusiasmo com cada frase ensaiada. Um futuro que abraça a inovação, a sustentabilidade e uma nova liderança. Ele gesticulou para Sofia, convidando-a a se juntar a ele no palco. É um prazer apresentar Sofia Santos, que se junta ao Grupo Medeiros Desenvolvimento como nossa nova diretora criativa e minha parceira em dar vida ao Horizonte. O aplauso encheu a sala, embora Elisa notasse que muitos convidados pareciam desconfortáveis. Seus olhos se moviam entre Ronaldo, Sofia e a cadeira de rodas de Elisa no canto. Ronaldo colocou o braço em volta da cintura de Sofia. Seu sorriso se alargou. Sofia traz uma perspectiva nova e uma sensibilidade de design brilhante para nossa equipe. Sua visão para comunidades acessíveis e sustentáveis se alinha perfeitamente com a direção futura do Grupo Medeiros Desenvolvimento. A ironia era impressionante. Ronaldo estava se apropriando do compromisso de vida inteira de Elisa com a acessibilidade como um ponto de venda para sua nova parceira. Mas esta noite é mais do que anúncios de negócios. Ronaldo continuou, sua voz suavizando para um tom que Elisa reconheceu como seu mais manipulador. É sobre honestidade e novos começos? A sala ficou desconfortavelmente silenciosa enquanto os convidados pressentiam o que estava por vir. A vida dá reviravoltas inesperadas, Ronaldo disse olhando diretamente para Elisa pela primeira vez naquela noite. Às vezes traz desafios que mudam nosso caminho completamente. Elisa manteve a compostura perfeita. Seu rosto não revelou nada enquanto Ronaldo continuava sua narrativa cuidadosamente elaborada. O acidente de Elisa, 3 anos atrás, mudou profundamente nossas vidas. Ele disse, sua expressão uma obra-prima de compaixão teatral. Ao longo de sua jornada, ela demonstrou o que significa se adaptar a circunstâncias difíceis. Murmúrios de concordância percorreram a plateia, todos apreciando os clichês esperados sobre a bravura dela. Mas a vida também traz alegria inesperada. Ronaldo continuou, virando-se para Sofia com afeto não dissimulado. Às vezes, quando menos esperamos, somos oferecidos uma segunda chance para a felicidade. Com um momento dramático, Ronaldo pegou a mão de Sofia e a colocou em sua barriga de grávida. Sofia e eu estamos esperando um filho juntos em 3 meses. Um filho que representa o futuro que eu sempre sonhei. A sala explodiu em reações confusas, gritos, conversas sussurradas e movimentos desconfortáveis. Todos os olhos se voltaram para Elisa, ansiosamente antecipando o colapso que Ronaldo havia antecipado. Em vez disso, Elisa sorriu e começou a se mover lentamente em sua cadeira de rodas em direção ao palco. Elisa, disse Ronaldo com advertência na voz enquanto ela se aproximava. Talvez você devesse... Eu gostaria de dizer algumas palavras, se me permitirem. Elisa interrompeu, sua voz clara e forte. Não o tom tímido que Ronaldo havia se acostumado.
depois de um anúncio tão significativo. O rosto de Ronaldo vacilou com incerteza, mas recusá-la pareceria insensível na frente de tantas testemunhas. Claro, ele disse, oferecendo-lhe o microfone com óbvia relutância. Elisa posicionou sua cadeira de rodas no centro do palco, entre Ronaldo e Sofia. Ela pegou o microfone e examinou a sala. Amigos, colegas, pessoas que a conheciam há anos, mas que haviam aceitado a narrativa de Ronaldo sobre seu declínio sem questionar. Primeiro, quero parabenizar Ronaldo e Sofia. Ela começou calmamente. Um filho é sempre uma bênção, independentemente das circunstâncias de sua concepção. Sofia corou, olhando desconfortavelmente para Ronaldo, que mantinha um sorriso tenso. Eu soube do relacionamento deles por algum tempo, Elisa continuou, provocando outra onda de murmúrios na multidão. Assim como soube da cobertura que Ronaldo comprou para eles no Arqueiro, usando fundos da nossa fundação beneficente. Ronaldo deu um passo à frente, sua mão estendida para o microfone. Elisa, você está chateada, não vamos... Eu não estou chateada, Ronaldo. Estou finalmente lúcida. Elisa se virou para se dirigir diretamente à plateia. Lúcida porque passei os últimos 2 meses desmamando os medicamentos desnecessários que Ronaldo estava me dando, medicamentos que me mantinham confusa, fraca e dependente. A sala ficou em completo silêncio. Vocês veem, Ronaldo não me traiu apenas com um caso. Elisa explicou, sua voz firme. Ele sistematicamente minou minha recuperação desde o início. Com precisão ensaiada, Elisa ativou o controle remoto oculto em sua mão. A tela atrás deles mudou das renderizações do horizonte para registros médicos detalhando seu regime de prescrição. Estes são meus registros médicos reais? Ela explicou enquanto os documentos eram exibidos. A tela se dividiu para mostrar um segundo conjunto de registros. São as versões modificadas que Ronaldo forneceu à minha equipe de assistência, aumentando as dosagens e adicionando medicamentos conhecidos por causar declínio cognitivo. O rosto de Ronaldo perdeu a cor. Isso é exatamente o que eu estava preocupado, ele disse em voz alta, tentando recuperar o controle. Elisa tem tido delírios paranoides. Os médicos dela têm monitorado... Meus médicos... Elisa interrompeu. Você quer dizer os especialistas que você selecionou cuidadosamente e se reuniu em particular antes das minhas consultas, os que receberam instruções específicas sobre enfatizar minhas limitações, em vez de minha potencial recuperação. A tela mudou novamente, agora exibindo e-mails entre Ronaldo e vários profissionais médicos, suas instruções destacadas com detalhes incriminadores. Elisa continuou metodicamente, sua voz permanecendo calma. Mas a manipulação de medicamentos foi apenas parte de um plano maior. Ronaldo precisava de controle sobre nossas finanças sem minha participação. A projeção mudou para registros financeiros que mostravam as contas offshore, as compras de propriedades e as transferências de fundos da fundação que Ronaldo havia ocultado. Nos últimos 2 anos, Ronaldo desviou mais de 8 milhões de reais de nossa empresa e fundação beneficente. Elisa explicou. Dinheiro que deveria financiar projetos de acessibilidade, mas que, em vez disso, financiou a nova vida dele com Sofia, incluindo a cobertura e o Mercedes de R$200 mil estacionado na garagem dele. Javier Guimarães se levantou de seu assento. Ronaldo, isso é preciso? Fundos da fundação usados para despesas pessoais? Antes que Ronaldo pudesse responder, Elisa continuou sua exposição metódica. Talvez o mais perturbador tenha sido descobrir o papel de Ronaldo em meu acidente
3 anos atrás. A tela mudou para exibir as imagens de segurança que Marcos havia fornecido. Ronaldo examinando a plataforma insegura, depois pagando o mestre de obras para ignorá-la apenas algumas horas antes da queda de Elisa. Essas imagens foram excluídas do sistema de segurança do canteiro de obras 2 dias após meu acidente, Elisa explicou. Felizmente, um segurança consciente fez um backup. Ronaldo finalmente se quebrou, avançando em direção a Elisa. Chega! Você não tem ideia do que está falando! Você está confusa, delirando! Vários convidados se adiantaram para contê-lo, chocados com seu movimento agressivo em direção à sua esposa deficiente. Eu não estou confusa, Ronaldo, Elisa respondeu calmamente. Não mais. Então, no momento para o qual ela vinha se preparando por semanas, Elisa ativou o freio de sua cadeira de rodas, colocou as mãos nos apoios de braço e, lenta e deliberadamente, ficou de pé. Um suspiro coletivo encheu a sala enquanto Elisa se erguia à sua altura total. Ela se firmou e deu um único passo à frente, depois outro. Estendendo a mão para a pequena bolsa presa à sua cadeira de rodas, ela pegou uma bengala dobrável e a estendeu. Graças aos cuidados médicos adequados e à fisioterapia intensiva, ela disse de pé diante da plateia atônita. Eu recuperei significativamente mais funções do que Ronaldo queria que qualquer um soubesse ser possível. O rosto de Ronaldo se contorceu de raiva e descrença. Isto é uma encenação, ele gaguejou. Ela mal consegue. Eu consigo andar com apoio, Elisa o corrigiu. Eu consigo ficar em pé por 20 minutos. Eu consigo pensar claramente. Todas as coisas que você trabalhou tão duro para evitar, Ronaldo. Ela se virou para a plateia. Eu não estou compartilhando isso esta noite por vingança, mas por prestação de contas. As ações de Ronaldo prejudicaram não apenas a mim, mas a todos que acreditaram na missão de nossa empresa e doaram para nossa fundação. O prefeito deu um passo à frente. Senhora Nogueira, estas são alegações sérias. Cada documento que mostrei foi verificado. Elisa confirmou. E eu forneci cópias completas ao Ministério Público, ao Conselho Federal de Medicina e à Comissão de Valores Mobiliários. Como se fosse um sinal, a porta da frente se abriu para admitir várias pessoas de terno, representantes da aplicação da lei e agências reguladoras que estavam esperando o sinal de Elisa. Senhor Medeiros, anunciou uma mulher de rosto austero que se identificou como agente especial Lara, da Unidade de Crimes Financeiros da Polícia Federal. Precisamos falar com o senhor sobre acusações de fraude, desvio de fundos e apropriação indébita de fundos beneficentes. A gala se dissolveu em caos enquanto os convidados começavam a sair apressadamente. Investidores faziam ligações urgentes e Ronaldo foi escoltado para uma sala privada para interrogatório preliminar. Apesar de tudo, Elisa permaneceu de pé, apoiada em sua bengala, aceitando os parabéns atônitos e desculpas de colegas que haviam acreditado na narrativa de Ronaldo sobre sua condição. Sofia, pálida e trêmula, aproximou-se de Elisa depois que Ronaldo foi levado. Eu não sabia, ela disse em voz baixa. Sobre os medicamentos, o acidente, ele me disse que sua condição era em grande parte psicológica, que você estava recusando o tratamento. Elisa olhou para ela com calma. O que você vai fazer agora? Sofia colocou uma mão protetora sobre a barriga. Eu não sei. Tudo o que eu pensava que sabia? Meu problema não é com você ou seu filho, disse Elisa com genuína compaixão. Ronaldo é o arquiteto de sua própria queda. Enquanto os últimos convidados saíam e os investigadores continuavam a coletar provas do escritório de Ronaldo, Elisa finalmente voltou para sua cadeira de rodas. Não por incapacidade de ficar em pé por mais tempo,
mas pela simples fadiga de uma noite emocionalmente exaustiva. Márcia apareceu ao lado dela, tendo esperado do lado de fora até que o confronto terminasse. Você foi magnífica, ela disse, apertando o ombro de Elisa. Elisa olhou ao redor da sala vazia, os restos da gala que deveria ter sido sua humilhação pública, mas que, em vez disso, se tornou a queda de Ronaldo. É estranho, ela refletiu baixinho. Passei 3 anos me sentindo presa nesta cadeira enquanto Ronaldo andava livre. Agora eu consigo ficar de pé, e é ele quem tem a liberdade em perigo. Justiça poética, respondeu Márcia com satisfação. Elisa balançou a cabeça. Não é justiça, ainda não, é um começo. 1 mês depois... Senhora Nogueira, obrigada por concordar com esta entrevista, disse Camila Veiga, ajustando sua cadeira enquanto a equipe de câmera fazia os ajustes finais de iluminação no estúdio de Elisa. Agora transformado em um espaço luminoso e criativo, mais uma vez repleto de maquetes arquitetônicas e plantas. Elisa sentou-se em uma poltrona confortável em vez de sua cadeira de rodas, embora sua bengala estivesse visivelmente apoiada na mesa lateral. Acho importante compartilhar esta história, ela respondeu. Não por mim, mas por qualquer pessoa que possa estar passando por algo semelhante. Camila assentiu. Seu caso certamente desencadeou conversas importantes sobre gaslighting, manipulação médica e exploração financeira dentro de casamentos. A entrevista que se seguiu foi minuciosa, mas digna. Elisa narrou a compreensão gradual da traição de Ronaldo, a coleta de provas e sua abordagem estratégica para expô-lo. Muitas pessoas chamaram seu confronto na gala de "A Vingança Perfeita", observou Camila. Como você responde a essa caracterização? Elisa considerou a pergunta cuidadosamente. Não se tratava de vingança. Tratava-se de verdade e prestação de contas. Ronaldo não me traiu apenas pessoalmente. Ele violou os padrões éticos de sua profissão, a missão de sua empresa e a confiança de todas as pessoas que acreditaram em nosso compromisso de criar espaços que empoderam, em vez de limitar, o potencial humano. E ainda assim, a traição pessoal foi profunda. Camila pressionou suavemente. Sim, Elisa reconheceu. Descobrir que seu cônjuge manipulou seus cuidados de saúde para manter o controle é uma violação difícil de descrever. Mas focar apenas no pessoal minimiza as implicações mais amplas. A entrevista cobriu os procedimentos legais em curso contra Ronaldo, que enfrentava múltiplas acusações federais por fraude, desvio de verbas e crimes financeiros. O Ministério Público ainda estava investigando se as acusações relacionadas ao acidente de Elisa poderiam ser sustentadas pelas provas disponíveis. Ronaldo mantém sua inocência em relação à sua queda, Camila observou. Ele afirma que as imagens de segurança mostram apenas uma inspeção de rotina do local e um pagamento legítimo ao mestre de obras. Elisa assentiu. As provas não são conclusivas nesse ponto, mas o padrão de comportamento subsequente, assumir o controle dos meus cuidados de saúde, me isolar de colegas, manipular minha medicação, fala volumes. Depois que as câmeras pararam de gravar, Camila ficou para tomar chá, curiosa sobre os próximos passos de Elisa. A fundação foi totalmente reestruturada, explicou Elisa. Nomeamos um novo conselho de administração e implementamos protocolos de supervisão rigorosos. Cada real prometido para projetos de acessibilidade será entregue. E o Grupo Medeiros Desenvolvimento, renomeado para Grupo Castro Design, disse Elisa com um pequeno sorriso. Estamos honrando todos os contratos existentes, mas voltando a focar na arquitetura sustentável e acessível, em vez de desenvolvimentos de luxo. Do outro lado da cidade, Ronaldo estava sentado no escritório de seu advogado,
revisando os crescentes desafios legais que enfrentava. Além das acusações criminais, Elisa havia apresentado ações civis por manipulação médica e fraude financeira. A investigação da CVM havia congelado a maioria de seus ativos e seus ex-parceiros de negócios estavam se distanciando rapidamente. O acordo de delação premiada é sua melhor opção, seu advogado de defesa criminal o aconselhou. A evidência financeira é esmagadora. A queda de Ronaldo havia sido rápida e completa. A cobertura de luxo destinada a Sofia havia sido recuperada pela fundação, reestruturada. Sua reputação estava em frangalhos. Ex-colegas recusavam suas ligações. Até mesmo seus pais expressaram decepção e vergonha depois de assistirem à reportagem investigativa de Camila, que detalhava suas ações. Sofia havia rompido completamente os laços depois de saber toda a extensão de sua manipulação, cooperando com os investigadores em troca de imunidade. Ela havia retornado à sua cidade natal, no interior de Minas Gerais, determinada a criar seu filho longe do escândalo que Ronaldo havia criado. Enquanto isso, Elisa se concentrou em reconstruir não apenas sua vida, mas suas contribuições para a arquitetura e acessibilidade. Com o apoio contínuo de Márcia, sua recuperação física progrediu firmemente. Embora ela ainda usasse sua cadeira de rodas para saídas mais longas, ela agora podia andar com uma bengala por períodos substanciais e seus médicos estavam cada vez mais otimistas sobre a melhoria contínua. O corpo humano é notavelmente resiliente quando recebe o apoio certo, a doutora Branco lhe disse durante uma consulta de acompanhamento. O espírito humano também, evidentemente. 3 meses depois, o primeiro grande projeto do Grupo Castro Design, sob a renovada liderança de Elisa, foi revelado com significativo reconhecimento do setor. O Centro Fênix, nomeado com simbolismo deliberado, era uma instalação de reabilitação projetada especificamente para pacientes que se recuperavam de lesões na coluna e outras condições limitantes de mobilidade. Cada aspecto deste edifício é projetado para apoiar a recuperação, mantendo a dignidade. Elisa explicou durante a coletiva de imprensa. Dos jardins terapêuticos aos espaços de convivência adaptáveis, nosso objetivo era criar um ambiente que reconhecesse os desafios sem ser definido por eles. Márcia, que se juntara ao Centro Fênix como diretora de reabilitação, estava orgulhosamente ao lado de Elisa no pódio. A amizade delas havia evoluído para uma parceria profissional que aproveitava a expertise de ambas as mulheres. O centro foi financiado em grande parte com ativos recuperados das atividades fraudulentas de Ronaldo, um fato que deu a Elisa uma satisfação particular. O que ele pretendia usar para luxo e engano agora estava servindo àqueles que mais precisavam de apoio e reabilitação. Elisa também havia se reconectado com sua irmã Lúcia, que se mudara de volta para São Paulo para ficar mais perto. As gêmeas estavam compensando o tempo perdido, reconstruindo o relacionamento próximo que Ronaldo havia sistematicamente minado. Ele sempre agendava algo importante toda vez que você planejava visitar. Elisa lembrou durante um de seus jantares semanais. Não consigo acreditar que não vi o padrão. Lúcia apertou a mão dela. A manipulação funciona porque é sutil. Ele isolou você gradualmente, sempre com justificativas aparentemente razoáveis. Com o incentivo de Lúcia, Elisa havia começado a escrever um livro sobre sua experiência, na esperança de ajudar outras pessoas a reconhecer os sinais de alerta de gaslighting e exploração financeira. Os rascunhos eram dolorosamente honestos, detalhando tanto as táticas de Ronaldo quanto sua própria rendição gradual de autonomia.
As pequenas concessões são as mais perigosas, ela escreveu. Cada uma torna a próxima um pouco mais fácil de aceitar, até que um dia você se pega vivendo a versão da vida de outra pessoa. 6 meses depois, os procedimentos legais de Ronaldo se encerraram com um acordo de delação premiada que incluía uma sentença de prisão significativa, restituição financeira e a renúncia permanente de suas licenças de arquitetura e desenvolvimento. A evidência de seus crimes financeiros havia sido esmagadora demais para refutar eficazmente, embora os promotores finalmente não pudessem provar além de qualquer dúvida razoável que ele havia deliberadamente causado o acidente de Elisa. A evidência circunstancial e o padrão de comportamento subsequente foram condenatórios o suficiente no Tribunal da Opinião Pública. Na audiência de sentença de Ronaldo, Elisa proferiu uma declaração de impacto da vítima que ecoou muito além da sala do tribunal, sendo relatada em revistas de arquitetura e na grande mídia. Ronaldo Medeiros não traiu apenas sua esposa. Ela declarou claramente. Ele traiu os padrões éticos de sua profissão, a missão de sua empresa e a confiança de todas as pessoas que acreditaram em nosso compromisso de criar espaços que empoderam, em vez de limitar, o potencial humano. Ela concluiu com palavras que muitos acharam inesperadamente compassivas. Espero que, durante seu encarceramento, o Sr. Medeiros tenha tempo para refletir sobre a diferença entre sucesso e transcendência, entre construir uma fortuna e construir um legado digno de respeito. Após a audiência, os repórteres perguntaram como ela se sentia sobre a sentença. Justiça não é sobre vingança, Elisa respondeu pensativamente. É sobre prestação de contas e restauração. Os fundos que Ronaldo roubou estão sendo devolvidos à fundação e apoiarão projetos de acessibilidade por anos. Isso importa mais do que a duração específica de sua sentença. 1 ano depois, a cerimônia de premiação de arquitetura no Teatro Municipal marcou o retorno completo de Elisa à proeminência profissional. Ao se dirigir ao pódio, caminhando lentamente, mas de forma independente com sua bengala, a ovação de pé reconheceu não apenas o inovador projeto de habitação acessível que estava sendo homenageado, mas sua jornada pessoal de resiliência. A arquitetura sempre foi sobre resolução de problemas. Ela começou seu discurso de aceitação sobre reconhecer limitações e encontrar beleza dentro delas, não apesar delas. Elisa olhou para a primeira fila, onde Márcia e Lúcia estavam radiantes de orgulho, ao lado de Cláudia e outros colegas que haviam ajudado a reconstruir o grupo Castro Design das cinzas do grupo Medeiros Desenvolvimento. Minha experiência aprofundou minha compreensão de quão profundamente nossos ambientes físicos afetam nosso senso de capacidade e independência. Ela continuou. Um bom design não é sobre acomodar a deficiência, é sobre reconhecer todo o espectro da capacidade humana e criar espaços onde todos possam prosperar. O projeto de habitação que estava sendo homenageado, construído no mesmo local onde Ronaldo havia planejado seu desenvolvimento de luxo, incorporava princípios de design universal que o tornavam acessível sem parecer institucional. Mais significativamente, incluía um centro de treinamento onde arquitetos e designers com deficiência podiam desenvolver suas habilidades. A Bolsa Elisa Castro para o Design Inclusivo, ela anunciou durante seu discurso, garantirá que nossa profissão continue a se beneficiar de diversas perspectivas, incluindo as de quem navega pelo mundo de maneira diferente devido a uma deficiência. Após a cerimônia, Elisa visitou Ronaldo na prisão. Não para reconciliação,
mas para encerrar um capítulo. Ele havia solicitado a reunião várias vezes e ela finalmente decidiu que era a hora. Ronaldo havia envelhecido visivelmente nos anos desde sua condenação. O homem confiante e carismático que havia dominado salas estava diminuído em seu uniforme de prisão. Sua aparência, cuidadosamente mantida, agora marcada por linhas prematuras e cabelos grisalhos. "Obrigado por vir", ele disse enquanto se sentavam um de frente para o outro na sala de visitas. "Eu não tinha certeza se você viria." "Eu também não", Elisa admitiu. Um silêncio desconfortável pairou entre eles antes que Ronaldo falasse novamente. "Eu tive muito tempo para pensar no que eu fiz a você, a nós." Elisa olhou fixamente para ele. "Eu destruí algo valioso", ele disse lentamente. "Não apenas nosso casamento, mas a parceria que havíamos construído, a visão que compartilhávamos." Elisa assentiu, mas não ofereceu absolvição. "Por que você fez isso, Ronaldo? Eu não era o suficiente depois do acidente?" Ronaldo parecia genuinamente magoado com a pergunta. "Não se tratava de você não ser o suficiente. Se tratava de eu não ser o suficiente. Quando você se machucou, todos me viam como o marido devoto cuidando de sua esposa deficiente. Isso me deu um papel, uma identidade, que me trouxe admiração. Mas secretamente você se ressentia disso?" Elisa terminou para ele. "Sim", ele admitiu baixinho. "E uma vez que comecei aquele caminho com Sofia, manter as duas vidas exigia cada vez mais engano. Os medicamentos me deram controle quando eu sentia que estava perdendo. A honestidade dele, embora tardia, era pelo menos alguma coisa." Elisa se levantou para sair, notando como os olhos de Ronaldo se arregalaram levemente ao vê-la andar de forma independente. "Você está bem", ele disse. "A fisioterapia deve estar funcionando." "Está", Elisa confirmou. "Embora funcionaria melhor anos atrás, sem sua interferência." Enquanto ela se preparava para sair, Ronaldo fez a pergunta que ela havia antecipado. "Você pode me perdoar alguma vez?" Elisa considerou cuidadosamente antes de responder. "O perdão não é algo que é devido a você, Ronaldo. É algo que eu posso eventualmente conceder a mim mesma. A liberdade de seguir em frente, sem carregar o peso do que você fez." Ela saiu da prisão sentindo-se mais leve, não por qualquer reconciliação com Ronaldo, mas porque ela o havia enfrentado em seus próprios termos, de pé, sobre sua própria força. Naquela noite, Elisa sentou-se no jardim de sua nova casa, um espaço cuidadosamente projetado, adaptando-se às suas diversas necessidades de mobilidade enquanto expressava sua sensibilidade estética. Ela havia vendido a mansão de vidro com suas memórias dolorosas e projetado esta residência mais modesta, mas muito mais pessoal. Enquanto o crepúsculo caía, ela revisou os planos para o projeto mais recente do grupo Castro Design, um desenvolvimento de uso misto que incluía habitação intergeracional, espaços de trabalho e áreas de lazer, todos projetados com princípios de acessibilidade universal. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Márcia. O Centro Fênix acabou de admitir seu 100º paciente, jantar de comemoração, amanhã. Elisa sorriu, pensando em quanto havia mudado em um ano. Ronaldo queria que a gala fosse sua humilhação pública, seu novo começo triunfal. Em vez disso, ela se tornou o catalisador para o renascimento dela e para a queda dele. Ela ainda usava sua cadeira de rodas às vezes, quando a fadiga ou a dor exigiam. Ela passou a vê-la não como um símbolo de limitação, mas como uma ferramenta prática que ampliava suas capacidades. Sua deficiência continuava sendo uma realidade, mas não definia mais sua identidade ou limitava seu potencial. Mais importante
Ela havia recuperado não apenas sua carreira e independência, mas sua voz, usando-a agora para defender outros que pudessem estar vulneráveis à manipulação e ao controle. Sim ao jantar, ela respondeu a Márcia por mensagem de texto, e sim à celebração. Temos muito a agradecer. À medida que a noite caía, Elisa olhou para as estrelas que se tornavam visíveis sobre seu jardim. O caminho a seguir não era perfeito nem fácil, mas era dela para determinar. E afinal, essa liberdade era a vitória mais doce de todas. Uau! A história de Elisa nos lembra a todos que a resiliência frequentemente surge de nossas feridas mais profundas e que a verdadeira força às vezes emerge apenas depois que fomos quebrados. Clique no botão curtir se a história de Elisa foi poderosa para você e inscreva-se em nosso canal para mais histórias de resiliência, justiça e coragem humana. Não se esqueça de tocar no sino de notificação para não perder nenhum novo upload. Nos comentários abaixo adoraria ouvir seus pensamentos. Você já testemunhou ou experimentou gaslighting? Quais foram os sinais sutis de que algo estava errado? Seus insights podem ajudar outra pessoa a reconhecer uma situação semelhante.